E agora, damos início ao painel 4 com o tema Valorização de atributos do biogás. Chamo ao palco a moderadora senhora Renata Piacentini Rodrigues, representante da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, e da Rede de Mulheres do Biogás. Renata é doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Sua área de pesquisa concentra-se em processos biológicos com foco na produção de biogás. Chamo também a palestrante, senhora Deise Cristina Táparo, representante do Instituto I17. Deise Cristina Táparo é doutora em Engenharia Agrícola. Atualmente ocupa a posição de líder da equipe técnica pelo Instituto 17. Chamo também os debatedores, senhor Diego Gagnotto, representante da Ultragás. Diego Gagnotto é especialista em gestão empresarial e transição energética. Atua como gerente de novos energéticos da companhia Ultragás S.A. Chamo também o senhor Sidney Almeida Figueira de Medeiros, Representante do MAPA, Ministério da Pecuária e Agricultura. Sidney é mestre em Ciências Agrárias e atua como auditor fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, nas áreas de mudanças climáticas. Convido também a senhora Rosana Santos, do Instituto E+ Energia. Rosana Santos é diretora executiva do Instituto E+ Transição Energética, think tank brasileiro da sociedade civil, atuando principalmente na transição energética e na transformação industrial do Brasil em direção à neutralidade climática. Passo a palavra para a moderadora do painel para proceder com a apresentação dos painelistas convidados. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início ao painel 4. Vamos seguir a mesma dinâmica dos painéis anteriores. Teremos a apresentação da Deise, em seguida faremos o nosso debate com os 3 debatedores e perguntas da plateia. Eu vou só roubar 1 minuto seu, Deise. Estou aqui hoje representando a Rede Mulheres do Biogás, uma rede que nasceu em 2020 no âmbito do Instituto I17 e hoje conta com mais de 400 mulheres dentro dessa rede, na qual realizamos trabalhos cuja missão é conectar e empoderar mulheres no setor de biogás em busca da igualdade de gênero. Convido a todas que não fazem parte da rede a entrar no nosso site, mulheresdobiogás.org, e acessar nossas informações. Ali tem um formulário de inscrição para que a nossa rede siga crescendo. Como disse a Charlotte muito bem hoje de manhã, somos a maior rede de mulheres do biogás do mundo e que sigamos sendo ainda maiores. Deise, a palavra é sua, então, muito obrigada e bom painel a todos. Boa tarde a todos. O Renato me apresentou, me chamo Deise. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre integração do biogás às estratégias nacionais de descarbonização na agricultura. Para iniciar o nosso debate, eu gostaria de comentar um pouco sobre as emissões de gases de efeito estufa na agricultura. Quando a gente fala nessas emissões, o quarto inventário traz que aproximadamente 30% das emissões totais brasileiras elas estão relacionadas à agricultura. E a fermentação entérica ela é o principal subsetor. E aí, quando a gente olha para o manejo de dejetos animais, ele é o terceiro subsetor e ele corresponde a mais ou menos 5% dessas emissões.
E quando a gente faz um extrato para entender como está a distribuição entre as cadeias animais, no primeiro painel o professor Ayrton comentou um pouco sobre a importância da cadeia e trouxe essa mesma imagem em relação mundial. E a gente pode ver que ela é muito parecida com o extrato mundial. A gente tem uma grande proporção relacionadas à suinocultura, aproximadamente 44% é relacionado a esses resíduos da produção animal, vindos da suinocultura. Em segundo, bovinos de corte, leite, aves. Enquanto as demais categorias, como equinos, bubalinos, ovinos, eles representam aproximadamente 2,5% apenas. Passando um extrato e um paralelo a isso, a gente tem os dados que foram produzidos pelo Instituto 17, dentro do Programa de Energia para o Brasil, em que nós temos uma contribuição a curto prazo do biogás para a descarbonização brasileira, com um potencial estimado entre 45 milhões de toneladas de carbono equivalente ao ano. E o que eu gostaria de frisar para vocês é o potencial de descarbonização da agricultura, que está muito relacionado com essas cadeias animais, que é em torno de 4 milhões de toneladas equivalentes por ano. E quando a gente faz um extrato desse potencial, essa imagem ela traz qual o limite do escopo, do que a gente está falando dessas reduções de emissões. Elas estão relacionadas com uma mudança da rota do tratamento desses resíduos, do manejo desses resíduos animais, que em um cenário base, que chamamos nos estudos de análise de ciclo de vida, ele está relacionado à lagoa de armazenamento, em que se muda uma rota para o tratamento em função do biogás. E aqui é a grande importância e como o biogás consegue auxiliar nessas estratégias de descarbonização, principalmente quando a gente fala em manejo de resíduos da produção animal. Em um cenário, por exemplo, em que a gente vai usar para energia elétrica ou para a produção de biometano. E fazendo um extrato sobre qual o impacto disso e quais são as porcentagens que a gente consegue descarbonizar desses resíduos com esse tratamento dos resíduos animais, essa publicação no Instituto 17 traz 5 cenários em que foram estudados em escala real qual era o impacto. E o que eu gostaria de frisar para vocês é que, quando a gente fala em resíduos da suinocultura, nós temos um potencial de reduzir de 73% até 121% de emissões, dependendo da rota, se for elétrica ou biometano, em diferentes cenários, com diferentes, lógico, considerações. Mas o que isso significa? Que além da gente poder, em alguns cenários, a gente reduzir, a gente tem inclusive uma pegada negativa, né? Então a gente consegue esses 20% aproximadamente a mais referente ao uso energético do biogás e o cenário. E quando a gente fala para a bovinocultura de leite, esse extrato é muito parecido. Então nós temos um potencial de descarbonização tanto para a cadeia de tanto do potencial de redução em relação ao cenário base na energia elétrica, variando de 74% até 92%. Então, nós conseguimos uma redução dessas emissões atreladas ao manejo realmente impactante e que impacta o setor. E como o biogás ele pode apoiar essas estratégias nacionais de descarbonização? Então, como é de conhecimento, o Brasil se comprometeu e reforçou o ano passado na COP o seu compromisso em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, em 48% até 2025 e 53% até 2030. E ainda a meta absoluta de emissões líquidas de gases de efeito estufa zeradas até 2050.
Estamos falando em torno de 1 gigatoneladas de carbono equivalente. Os programas e políticas de incentivo. O Plano ABC+, ele é uma referência mundial de política pública na promoção de tecnologias, práticas sustentáveis e possui como metas as reduções, em torno de 1,1 bilhões de toneladas. E dentro do Plano ABC+, e que dá o passo, o tom da nossa próxima conversa sobre o projeto, nós temos, o Plano ABC+, tem a missão de ampliar o volume de dejetos, de resíduos tratados, para em torno de 200 milhões de metros cúbicos por ano. E, com isso, um impacto na redução das emissões negativas. Além disso, o RenovaBio e o Metano Zero posicionam o biogás como um vetor dessa mudança na redução das emissões. Um ponto importante também que eu gostaria de destacar, que é a participação do Brasil no CCAC. O CCAC é a Coalizão pelo Clima e Ar Limpo, e o Brasil ingressou no ano de 2023, comprometendo-se a colaborar com a redução das emissões de poluentes de vida curta, entre eles o metano. A adesão do Brasil, então, refletiu o compromisso com a mitigação dessas mudanças e a disposição de trabalhar em parcerias. E dentro do CCAC, o Brasil ainda possui um papel proeminente no hub de agricultura, e demonstrando o reconhecimento e como o Brasil está na vanguarda, na liderança na América Latina e referente a esses avanços e essas políticas públicas. E, a partir disso, de todo esse histórico, nós gostaríamos de apresentar só um minutinho, por favor. Nós gostaríamos de apresentar o projeto que é integrando a mitigação de poluentes climáticos de vida curta nas estratégias nacionais de agricultura. No ano de 2023, o Instituto 17, em colaboração com o MAPA e a Embrapa Suínos e Aves, elaborou esse projeto e foi submetido ao CCAC, que é o nosso financiador, a Coalizão pelo Clima e Ar Limpo. Então, como eu comentei, foi implementado pelo Instituto 17 em parceria com o MAPA. MAPA é o grande responsável, implementador e desenvolvedor do Plano ABC+, e a Embrapa Suínos e Aves entra como parceiro estratégico com todo o seu conhecimento técnico-científico. O projeto, então, ele aborda as emissões de baixo carbono na produção de alimentos, e ele foca especificamente no manejo de resíduos da produção animal. O Plano ABC+, ele tem um escopo muito maior, mas o projeto ele se dedica a especificamente essa tecnologia. E quais são as tecnologias recomendadas dentro do Plano ABC+? É a digestão anaeróbia, é a produção de biogás e compostagem. O projeto, então, ele visa desenvolver ferramentas de monitoramento, dados e capacidade institucionais para que se reduza as emissões de poluentes climáticos de vida curta através do manejo desses resíduos. O projeto é um braço estratégico para impulsionar as ações que o MAPA já vem realizando dentro do Plano ABC+, e dentro desse subsetor, visando, então, avançar. Ele teve início nesse ano de 2024 e ele tem uma duração prevista de 2 anos. Então, ao longo de 2 anos, as equipes envolvidas estão em desenvolvimento do projeto. Eu vou falar um pouquinho, a gente iniciou o projeto há praticamente 3 meses atrás. Nós não temos grandes resultados, mas nós gostaríamos de apresentar para vocês e nos colocarmos à disposição para conversar com todo o setor, com todos os especialistas e outras iniciativas em andamento,
as nossas principais entregas do projeto, elas se relacionam a uma metodologia para calcular as emissões dos poluentes climáticos de vida curta para o manejo de resíduos da produção animal, incluindo ferramentas de cálculo e capacitação para o uso dessas ferramentas. Além disso, uma das principais entregas do projeto é o apoio na elaboração, atualização e implementação dos planos de ações estaduais. Então, cada estado possui o seu plano e o projeto ele visa apoiar esses grupos gestores estaduais na elaboração desses planos e na sua implementação, sempre focando no manejo de resíduos da produção animal. Para finalizar, tem 4 entregas principais, então a terceira é o guia de replicação. Então, uma das grandes entregas do projeto é apresentarmos à comunidade internacional os avanços que estão sendo realizados em relação ao manejo de resíduos da produção animal. Então, esse guia de replicação do plano de adaptação de agricultura de baixo carbono para outros países em desenvolvimento. Então, destacando quais são as estratégicas bem-sucedidas, quais foram as lições aprendidas no manejo de resíduos. E destacando o papel de liderança do Brasil na América Latina e internacionalmente. Além dessas entregas, em nível articulatório, nós temos também uma série de publicações técnicas. Elas entram desde potencial de produção de biogás, em monodigestão desses resíduos animais, ou em codigestão, ou mistura, composição com outros substratos agrícolas, além de entendermos quais são as barreiras e benefícios do uso desses resíduos para a produção animal, e também a análise de ciclo de vida, como é importante termos estudos e parâmetros que representem e que tragam valores que sejam fidedignos com a nossa com a realidade brasileira. Além disso, uma das entregas do projeto, e entra nessa série de publicações, é a identificação e análise de potenciais unidades de referência tecnológica, que tenhamos mais exemplos e unidades que possam ser demonstradas como exemplos do sucesso e da adoção desse manejo de resíduos. Eu gostaria de finalizar aqui a minha apresentação nos colocando o Instituto 17 à disposição. Segue o contato. Agora foi demais. Mas segue o contato do Instituto 17 para que a gente nos coloquemos à disposição para trocar. A gente sabe que existem muitas experiências em andamento e muitas iniciativas, e nós não queremos, o nosso coordenador, o Alessandro Sanches, ele sempre fala que a gente não quer reinventar a roda. A gente não está aqui para reinventar a roda, a gente quer construir toda essa série de resultados baseado nas experiências que já existem, conhecendo e trocando com todo o setor de biogás, o setor de manejo de resíduos da produção animal. Obrigada. Deise, obrigada pela sua palestra, como sempre, muito assertiva na sua fala. Eu já vou passar, então, para o nosso debate. Reforço que as perguntas podem ser enviadas pelo formulário de perguntas presente no bloco aqui do evento. E como você falou bastante da importância do Ministério da Agricultura na sua fala e no seu projeto, então eu já vou dirigir minha primeira pergunta para o Sidney, para a gente já fazer esse gancho. Então, Sidney, o plano ABC, ele é um plano que foi muito bem visto, né, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como política pública, mas a minha pergunta para você é: como que a gente coloca isso em prática, considerando todos os desafios que a gente tem pela extensão territorial, pelos custos, né, que foi até falado de manhã sobre isso, e melhora a atratividade de investidores internacionais e nacionais também?
Ok. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Vou tentar responder essa pergunta contando uma historinha, talvez. Acho que fica mais fluido. Mas antes eu queria primeiro destacar o quão impressionado eu estou com a dimensão que esse evento tomou, né? Muita gente e gente de todos os segmentos da cadeia do biogás e do biometano, né? Isso mostra que, de fato, hoje nós temos uma cadeia, né? E o Ministério da Agricultura, como parte do ambiente institucional, tem um certo papel nessa cadeia, que é o que eu vou tentar mostrar aqui nesses poucos minutos que eu tenho, né? Onde que esse tema do biogás e biometano ele se encaixa nas políticas do Ministério da Agricultura? Como foi falado aqui, né, existe essa política que é o Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas na Agricultura, mais conhecido como Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ou Plano ABC+, né? É aí onde está o locus que entra o biogás e biometano. Mas o que é esse Plano ABC+, para quem não conhece? Em 2010, como parte do compromisso brasileiro de reduzir suas emissões, o setor da agricultura criou um plano setorial, né, onde, por meio do fomento, da indução da adoção de algumas práticas comprovadamente mitigadoras, né, de gases de efeito estufa, a gente conseguiria ser parte do processo de contribuição do Brasil para a redução de emissões, né? E então criou-se ali o Plano ABC, com todo um aparato, né, de ações, de ferramentas que levassem produtores rurais a adotarem algumas práticas sustentáveis, como recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto e por aí vai, né? Então, obviamente que nós estamos falando do governo criando algumas metas de adoção, né, de tecnologias, ABC, mas quem adota no final das contas é o produtor. Nunca foi nossa intenção obrigar o produtor a adotar alguma prática só porque aquilo vai reduzir emissões de gases de efeito estufa, né? Então a gente teve que achar um rol de tecnologias que, antes de mais nada, fossem atrativas para o produtor rural. E por isso todas as tecnologias que são preconizadas pelo plano, elas trazem de certa forma, uma melhoria de renda e uma capacidade de adaptação à mudança climática ou adaptação a variações de mercado, né? E teria como um certo co-benefício a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, é com essa ótica que o biogás e o biometano entram na linguagem do ABC+. Aqui, já que a gente está falando de outros atributos, né, do biogás e do biometano, aqui a agenda é mitigação, enfrentamento das mudanças climáticas, né? Mais especificamente para biogás e biometano, vamos dizer assim, a moeda que a gente trabalha nessa agenda do ABC é o manejo de resíduos da produção animal, né? Mostrar para o produtor que o que hoje ainda é considerado, em muitos casos, um passivo ambiental, é, na verdade, um ativo econômico, e dar as ferramentas para que o produtor possa implantar, por exemplo, biodigestores na sua propriedade rural. Então, para isso, tem um aparato de políticas públicas, de capacitação, assistência técnica, linha de crédito e por aí vai, né? Fato é que, na primeira década do ABC+, que foi de 2010 a 2019, né, todo esse rol de tecnologias, ele superou em muito a meta de adoção, né? Obviamente que, tirando o manejo de resíduo da produção animal, todas as outras práticas eram mais focadas em aumento de área, né? Recuperação de pastagens é um exemplo. Então, quando a gente chega no final dos anos 2010, a gente percebe que a área com a adoção de todas essas práticas de agricultura de baixo carbono foi muito maior do que aquilo que a gente tinha planejado, né? Para se ter uma ideia, nós estamos falando de 2010 a 2019, quase 2 vezes a área do estado da Califórnia, com práticas agropecuárias de baixo carbono no Brasil, né? E em termos de mitigação de gases de efeito estufa, é como se nesse período o Brasil tivesse anulado todas as emissões da Noruega, por exemplo, tá? Então, só para ter uma ideia de uma política pública que tem funcionado bem, justamente por essa pegada econômica, né? Quando a gente desce para o manejo de resíduo da produção animal, nesse período, nós
constatamos, por meio de um estudo, que 334 biodigestores foram implantados dentro de propriedades rurais, né, para dentro da porteira, entre 2010 e 2019. Tá? Esses biodigestores, a meta, a nossa unidade de medida para monitorar isso, é volume de dejeto tratado, né, em milhões de metros cúbicos. A meta naquele período era de tratar 4,4 milhões de metros cúbicos, e nós tratamos 38,7 milhões de metros cúbicos. Então, o potencial ficou constatado que era absurdo. Com relação à linha de crédito que foi criada, existe uma linha de crédito que se chamava Programa ABC, e nesse último Plano Safra ela mudou para a linha de crédito Renovagro, né, que tem condições interessantes para quem quer implantar biodigestor para dentro de propriedade rural. Isso é uma linha de crédito dedicada a produtores rurais, né. De 2010 até hoje, essa linha de crédito já financiou 108 projetos de biodigestores. Obviamente que ela não é a única, tem outras linhas, né? Mas a linha dedicada ao Plano ABC, 108 projetos, e nós estamos falando em torno de 133 milhões de reais financiados. E aí, nós, nessa nova década, a gente atualiza esse plano, né? Que era Plano ABC, agora passa a chamar Plano ABC+, incorporamos outros sistemas, outras práticas, como a agricultura irrigada, como os bioinsumos, que também tem tudo a ver com a cadeia do biogás, porque tem a questão do digestato, e aí as metas são muito mais ambiciosas. No caso do manejo de resíduos da produção animal, agora nós estamos falando de tratar 208 milhões de metros cúbicos de dejetos até 2030. Então, essa ideia aí eu vou parar por aqui, para dar oportunidade para todo mundo ter tempo de conversar. A ideia é que existe, de fato, um ambiente de política pública que estimula o produtor rural a adotar, né, no caso, o tratamento de resíduos da produção animal, e, obviamente, existem também algumas coisas que precisam ser melhoradas, e é justamente por meio do nosso trabalho de cooperação, projetos de cooperação, onde a gente tenta suprir um pouco essas questões das lacunas. E é o caso que a Deise comentou, de uma das parcerias que a gente tem, né, com o Instituto 17, voltada aí para mensurar, né? Tem muita coisa que a gente poderia mensurar de uma forma melhor, com fatores de emissão mais acurados para a nossa realidade tropical, né, onde a gente possa, de fato, cada vez mais levar o setor, contribuir, né, dentro desse ambiente, na política pública do MAPA, contribuir para que esse setor continue avançando e a gente tenha cada vez mais essa capacidade na matriz energética brasileira. Obrigado. Obrigada, Sidney. Vou agora fazer uma pergunta diretamente à Rosana, que está aqui do meu lado. Na verdade, eu quero fazer uma provocação de uma discussão. Tudo bem? Considerando a sua expertise, Rosana, eu acho que quando a gente fala em descarbonização, a gente não pode falar só de biogás, mas tem que falar um pouco de hidrogênio verde. Então, eu gostaria de te provocar a trazer para a gente um pouco em como aliar essa importância do biogás e tudo que a gente tem discutido, mas com o fato de trazer o hidrogênio também como uma alternativa à nossa matriz energética, e até pensando nesses processos de neoindustrialização verde que a gente tem visto em discussão e que o Brasil tem potencial para se tornar aí, não sei se pioneiro, mas um dos grandes players, né? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigada pela pergunta, uma pergunta bem bacana mesmo, obrigada. Primeiro, assim, eu vou ecoar um pouco o que você falou. Para mim, é uma honra estar aqui falando com vocês num congresso de biogás e biometano, que é uma agenda que a gente adotou há pouco tempo, mas já virou baby, assim, biogás e biometano vai ter que funcionar. E, principalmente, quando eu falo num evento onde eu não conheço tanta gente, o que significa que a gente está furando a bolha, né? A gente está começando a conversar sobre assuntos transversais. Transversalidade essa
tão necessária para a gente construir uma política pública de país que faça sentido econômico para o país, liderado talvez pelo MAPA, mas aqui também precisariam estar o MME, o MIDIC e o Ministério do Meio Ambiente, quiçá a Fazenda com o Plano de Transição Ecológica. E isso tem a ver um pouco com, indo para a sua resposta, quando a gente fala de hidrogênio, tem todo um contexto internacional em torno dessa questão do hidrogênio, que esse contexto ele vem muito quando o mundo primeiro achava que eletrificando todos os usos finais e esverdeando a matriz, estava resolvido o problema. Primeiro que não é tão simples esverdear a matriz. A crise da falta de gás na Europa veio bater a porta com alguma força, né? A Alemanha voltando a usar carvão vegetal. Então, essa questão da eletrificação como solução para a descarbonização da economia, que no fim das contas é isso que a gente quer, ela não é tão simples. Aí aparece o hidrogênio, e que virou uma hype mundial. Todo mundo só fala de hidrogênio, hidrogênio para cá, hidrogênio para lá. Nós estamos inseridos, nós do Instituto EMAIS, estamos inseridos numa rede mundial aí de think tanks que pensam essa questão da transição energética, e a gente está em vários fóruns internacionais e só se fala de hidrogênio. E também, o que acontece? A gente começa a ver alguns países aqui acolá caindo a ficha de que o hidrogênio também não vai ser a solução. E começa a se ver que não tem uma bala de prata que vai resolver tudo, né? A solução para a descarbonização da economia é uma combinação de soluções, e que cada geografia vai trazer para a mesa o seu melhor prato, ou os seus melhores pratos, ou os seus pratos mais deliciosos. No nosso caso, tem feijoada, tem um monte de coisa que a gente pode trazer. É um país vasto, com um monte de diferentes soluções, uma diversidade de recursos sem igual no mundo, e isso, digo, talvez não tenha outro país que tenha o mesmo nível de diversidade que a gente, ou se tiver, são poucos. Nós temos vastidão territorial, temos capital humano, estradas, portos, um sistema interligado de rede elétrica que leva, mal ou bem, a energia de cá para lá, de lá para cá. Você tem, além disso, um sistema de inovação e de pesquisa que funciona, ou seja, realmente o Brasil tem toda a capacidade para se colocar como pioneiro, sim, nisso tudo. E talvez dos pouquíssimos países do mundo que consigam fazer do enfrentamento da mudança climática um caso de econômico, de business case que fecha. E aí entra o biogás e o biometano. Porque, para além da eletricidade, para além do hidrogênio, vai faltar solução para um monte de outras coisas. E o biogás e biometano, ele traz uma solução que ela é win-win de partida, com todas as dificuldades que a gente viu discutida aqui na parte da manhã. Mas ela é win-win de partida, porque você faz um aproveitamento de um resíduo, que do contrário estaria emitindo metano para a atmosfera, que é mais de 20 vezes mais causador de gás de efeito estufa do que o próprio CO2. Falando exatamente do tema desse painel, né, vários usos do biogás e do biometano, eles são quase que ready to go, né? O biometano, por ser uma molécula, quando está pura, né, muito próxima do gás natural, você pode substituir. Um dos bons exemplos disso que nós estamos puxando é o biometano para a descarbonização da cadeia do aço. Tá? Porque a rota que é a prevalente mundialmente usa o hidrogênio, né? Então, você primeiro faria uma transição dos alto-fornos, como é atualmente, e passaria para alto-fornos elétricos com uma certa especificidade, primeiro usando gás natural como redutor e depois o hidrogênio. Ora, se você usar um biometano, você não precisa chegar no hidrogênio.
E a gente deixaria o hidrogênio para usos muito nobres, porque é complicado você chegar no hidrogênio. E o biometano, se bem gerenciado, é um energético que a gente vai estar aproveitando nossos resíduos agrícolas e urbanos. E para terminar minha primeira intervenção aqui, me chamou muita atenção, eu me esqueci o nome dele, da Comgás, falando que o biometano, o biogás, é uma forma de você interiorizar o gás. Né? Faz todo sentido, diferente da rede elétrica, que precisa estar interconectada para você poder fazer a operação do sistema, a rede de biogás, a rede de gás, você pode ter redes mais distribuídas. E ela, montando uma rede dessa, numa região com grande potencial de produção do biogás e biometano, você pode ter um adensamento industrial também nessa região. Um adensamento industrial cujo produto vai ser um produto manufaturado dessa cadeia industrial que se forma em torno das redes de biogás e biometano. Esse produto, ele vai ser um produto de baixas emissões, um manufaturado. E um produto de baixas emissões é muito provável que seja, mais procurado pelo mercado internacional e 2, tem até a chance de ter o que a gente chama de green premium. Que aí você começa a ver da onde que vão sair os dinheiros para financiar tudo isso. Alguém pagando um pouquinho mais, você tem o mercado de carbono que vai ajudar com um pouco, provavelmente créditos bem estruturados, até como esse do biodigestor, ou linhas de crédito do BNDES, ajuda com mais um pouquinho, ou seja, você tem uma cesta de soluções para financiar essa nossa descarbonização. O fato é que agora é o momento do Brasil se mexer. Essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é fundamental para a gente mostrar a cara mundialmente, falar, nós temos rotas alternativas à eletricidade e ao hidrogênio, nós temos rotas alternativas que podem nos trazer valor, pode aumentar o nosso PIB industrial e pode, inclusive, gerar empregos de qualidade numa cadeia industrial adensada por conta do biogás e do biometano. Tá? Muito obrigada, Rosana. Eu sabia que eu podia te fazer essa provocação, que ela seria bem atendida. Bom, eu passo agora para o Diego. Bom, Diego, como você é da área de novos negócios, né, da Ultragaz, e a Ultragaz entrou com força no mercado de biogás e biometano, considerando todos esses desafios que a gente ainda tem visto nas discussões, sobre como transformar, né, a produção de biogás em algo factível para o Brasil todo, eu vou fazer uma pergunta que o que você, né, como da área de novos negócios, e a Ultragaz prospectam futuramente para o mercado de biogás e biometano? Como é que vocês enxergam para onde nós vamos e como nós iremos até lá? Bom, boa tarde, pessoal. Acho que reforçando um pouco o que o Sidney trouxe, muito feliz aqui por ver a evolução desse evento, né? Tenho participado dos anteriores, é impressionante o nível de participação das empresas, todos os profissionais aqui, que de fato demonstram aqui um avanço significativo no mercado. Tá? Acho que até antes de responder a sua pergunta, Renata, eu gostaria de dizer, acho que tem uma conexão forte um pouco com o DNA da Ultragaz, tá? nesse cenário. A Ultragaz, ela nasceu, talvez, da primeira transição energética que foi feita no país. Tá? Então, há quase 87 anos, a Ultragaz, de maneira inovadora, trouxe o movimento da introdução do gás nas residências, passando a utilização de carvão e lenha por um benefício energético mais limpo, com grande benefício para a sociedade. Então, isso demonstra um pouco da nossa vocação, e a gente vem fazendo esse movimento ao longo de toda a história de apoiar essas transformações em benefício dos nossos clientes. Nós hoje estamos posicionados no nível nacional e a gente tem uma ótica de relação com o cliente muito próxima. A Ultragaz tem em torno de 60 mil clientes empresariais. Destes, em torno de 10%, são 6 mil indústrias que a Ultragaz se relacionam. A Ultragaz está presente em 11 milhões de domicílios. Então, acho que tem um desafio que a gente vem enfrentando com bastante orgulho e conseguindo avançar e apoiando o país nesse desenvolvimento.
Em especial o biometano, a Ultragaz enxerga, de fato, uma avenida de oportunidades em relação a isso. Por ser uma energia nova, naturalmente surgem questões por parte dos clientes, isso é natural, mas esse papel que a gente tem assumido, de fato, acho que tem uma característica muito forte aqui do nosso foco, para onde nós estamos indo, basicamente em indústrias, né? A gente tem um foco grande no mercado industrial. A gente vê também um caminho muito próspero na cadeia logística. Acho que o biometano já foi falado muitas vezes, mas a gente acredita que ele deve ganhar muita atração nesse movimento de descarbonização, em especial em substituição ao diesel. E aí eu trago um ponto aqui, que é ao lado do cliente, que mostra um pouco desse caminho que a gente está enxergando, que tem dois elementos muito importantes que a gente enxerga e que precisam estar na mesa a todo momento nessa discussão, que é descarbonização, de fato, mas com segurança energética. Então, nenhuma indústria vai topar ou vai, de fato, fazer um movimento sem esses dois elementos. E a gente tem escutado muito dos nossos clientes, né? E como isso se conjuga, como a gente consegue fazer isso de fato, né? A gente tem escutado muito como interiorizar o gás, né? E quando vai chegar o biometano aqui no interior do Brasil, e a Ultragaz, acho que tem uma competência muito importante nesse sentido. Nós operamos já com logística de energia, de energéticos, há mais de 80 anos. Então, operar com segurança, operar com bastante assertividade, entender a dinâmica do cliente, da indústria, isso é fundamental para que o negócio de fato prospere. A gente sabe dos benefícios do biometano e do valor que o biometano tem nessa cadeia industrial, apoia os planos de transição, os planos de descarbonização dessas grandes organizações, mas nada disso não para de pé se de fato não tiver um modelo operacional muito bem desenhado. E eu acho que justamente nesse ponto a Ultragaz se destaca, a gente tem conseguido fazer esse movimento. Acho que vale dizer para vocês que a gente já está fazendo, né? A gente já tem indústria operando com o biometano da Ultragaz. A gente tem cases muito interessantes, tanto na avenida ali da descarbonização da própria matriz energética da indústria, quanto da avenida de cadeia logística, né? Então, o que a gente enxerga de fato são grandes avenidas de oportunidades, mas precisa reconhecer essas premissas para que a gente consiga entender melhor a experiência do cliente e fazer com que os objetivos dele se conjuguem com de fato, a nossa proposta de valor. Obrigada, Diego. Eu pergunto se tem alguma pergunta da plateia para a gente colocar na mesa agora. Enquanto eles trazem a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para a Deise. Dentro desse projeto, eu vi que vocês têm várias entregas propostas, né? E minha pergunta vai num sentido, eu sei que você tem muita experiência com isso, até, né, da sua carreira aí de pós-graduação. Como tornar isso... eu vi que vocês vão montar materiais e cartilhas, mas como chegar nesse produtor, né? Porque tem tudo a ver com manejo, né? E a gente viu isso em outras apresentações, que a palavra manejo tem aparecido muitas vezes, né? Então, como chegar nesse produtor e tornar isso que a gente já sabe que funciona real? Eu acho que esse é um passo que a gente ainda precisa dar, porque a gente sabe, né, como especialista, que não é só chegar lá e falar, ó, faz isso, o Sidney falou isso muito bem, não é só colocar na lei, a gente também precisa tornar isso possível. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, considerando também a sua experiência, de como chegar e todo esse trabalho que vocês vão desenvolver nos 2 anos, que não fique só na teoria que a gente adora, né? Mas que se torne prático também para o pequeno produtor, que eu acho que talvez esse seja o mais difícil da gente ainda acessar. Obrigada. Então, falando um pouquinho sobre o projeto, né? Nós vamos trabalhar mais dentro da esfera federal e estadual.
Mas um dos grandes disseminadores de todos esses dados, esses conteúdos técnicos, são os replicadores. Então, no fim, quem impacta, quem consegue estar perto do produtor rural mais é a rede de assistência técnica. Então, o projeto, ele visa uma série de capacitações dentro dos grupos gestores estaduais, que são os responsáveis pela elaboração dos planos de ação estaduais. E o grande objetivo dentro do projeto é atender esse público. Então, que a gente capacite dentro do projeto esses disseminadores do conhecimento e assim que esse conhecimento possa ser replicado. Inclusive com metodologias criadas, que elas sejam repassadas e que esteja esse alinhamento em nível estadual e nível federal, utilizando as mesmas metodologias para quantificar e para entender como está o avanço, como está a adoção desses sistemas, né? Então, são eles que, querendo ou não, eles estão perto dos produtores rurais, eles que conseguem chegar e ter o acesso a essa informação. Então, nada mais do que capacitar todos esses grupos e, com certeza, assistência técnica para que eles sejam replicadores e que aconteça essa capilaridade do conhecimento produzido. Que é o mais importante, que o público final seja atendido e que entenda os impactos, os benefícios, que tenha toda essa sensibilização sobre os benefícios, as lições aprendidas e tudo mais. E aí eu destaco, para finalizar, gostaria de destacar as unidades de referência tecnológica, que eu acredito particularmente, e também no projeto acreditamos, que eles são uma grande referência. Então, você ter unidades, unidades de demonstração, também denominadas, em que o público final, o produtor rural, possa verificar em loco a tecnologia e como ela... e consultando seus pares, né, um produtor rural falando com outro produtor rural de quais são os desafios, de quais são os benefícios, é um dos meios que a gente consegue chegar e atingir esse público. Então, o projeto, não consegui detalhar em níveis, mas o projeto visa identificar algumas unidades de referência tecnológica em diferentes biomas, né? Então, nós temos diversas unidades dentro da suinocultura muito referenciadas e expandir isso para as outras cadeias também, que bovinocultura de leite, por exemplo, que vem crescendo a adoção dos biodigestores. Obrigada, Deise. Bom, nós temos algumas perguntas para o Diego, tem duas que são praticamente iguais, então eu já vou juntar, uma é da Débora e a outra do José Freire, que vai na linha de como a Ultragaz ela vai se colocar na competição entre o GLP e o gás natural, e a outra pergunta é nesse sentido, de como tornar o biogás mais atrativo que o próprio gás natural, né? Então, acho que a ideia é você falar um pouquinho de como a Ultragaz pensa em colocar o biogás e o biometano como o produto aí mais atrativo perante GLP e gás natural, e se isso é uma perspectiva de vocês, né? Perfeito. Essa pergunta, ela sempre aparece, muitas vezes pela história da Ultragaz, né, baseada no GLP, mas o biometano, de fato, para nós, é uma evolução do nosso portfólio. Então, nós aqui enxergamos, em algum momento, inclusive, até uma complementariedade em relação ao biometano e GLP, dado que, embora o biometano seja um combustível renovável, na maioria das vezes com pouca intermitência, mas ela ainda existe em determinadas fontes. Então, o GLP pode ser um advento muito importante para dar segurança energética para os nossos clientes. E também a gente enxerga o GLP com um espaço muito grande, um papel importante na sociedade, é um combustível de combustão limpa, com baixas emissões de carbono, e ele tem um papel aí bem determinante. A gente, quando fala dessa tornar mais atrativo, acho que tem algumas questões, né? Quando a gente olha a geografia do país, tem um desafio grande aqui, né?
democratizar o biometano, levar isso para diferentes acessos. E a Ultragaz tem uma competência muito forte do off-grid, né? Ali da gente distribuição de combustíveis fora dos dutos de gás natural. Então, eu diria para você que a gente tem um campo enorme para conseguir levar o biometano a muita gente que não tem acesso, inclusive, ao próprio gás natural. E precisam descarbonizar. Tenham necessidades, tenham objetivos, levando em conta que esse movimento, embora muito apareça em grandes organizações, isso está presente em toda a cadeia, né? A gente está falando do escopo 1 dessas organizações, nós estamos falando do escopo 3, então esse movimento de descarbonização ele deve replicar uma necessidade independente de geografia, né? Lembrando que o biometano tem, de fato, uma produção descentralizada, né? Você tem escala em alguns produtores, mas você tem uma série de produtores, e para você ligar essa oferta à demanda tem um desafio grande. Então, não sei se eu consegui responder, mas o GLP, de fato, para nós, é um vetor ainda de crescimento importante. O biometano não vem para substituir o GLP na nossa operação, totalmente pelo contrário, acho que são complementares. E a gente acredita muito que esse modelo de negócio ele consiga dar segurança para que as indústrias façam os movimentos necessários. Tá ok, obrigada. Agora, para o Sidney, existe uma solicitação aqui, não é uma pergunta, para você comentar um pouco mais sobre linhas de crédito que incentivam a produção de biogás para o produtor rural. Tá. Eu não sou especialista em crédito, mas eu vou tentar falar aquilo que está mais no nosso dia a dia, tá? Bom, então, o financiamento da produção agropecuária hoje, cerca de 25% a 30% vem do que a gente conhece como plano safra, né? São as linhas de crédito onde o governo tem governança, onde ele pode direcionar para esse setor, para aquele segmento, para aquele tema, né? O resto são outras modalidades de financiamento, ou financiamento próprio, ou financiamento privado, ou modalidades de comercialização de produto, né, amarrando a compra de insumos, coisas desse tipo. Então, daquilo que o governo tem governança, né, com o perdão aí do trocadilho, eu citaria uma linha de crédito chamada Inovagro, tá, que ela é uma linha específica para inovação para dentro da porteira, a gente gosta de usar muito esse termo para diferenciar, né? Ou seja, inovação dentro da produção agropecuária, né? Então, tudo que foi inovação cabe ali dentro, tá? Inclusive a questão dos biodigestores e de purificadores para biometano entra lá dentro. Essa linha hoje, se eu não me engano, ela está com a taxa de juros de 10,5% ao ano, tá? A linha que ela é vinculada à política de agricultura de baixo carbono é a que eu comentei, que agora se chama Renovagro, é a antiga Programa ABC, né? Essa linha, ela financia todas aquelas práticas de agricultura de baixo carbono, dentre elas a implantação de biodigestores e todos os equipamentos relacionados a essa cadeia. Essa linha hoje, essa questão de juros, de prazo, carência, tal, isso tudo varia anualmente com a edição dos planos safras, né? Então, o plano safra ele se inicia em julho de um ano e vai até junho do outro ano. Então, muito em breve, nós vamos ter as informações de como será o próximo plano safra, 24, 25, como que vão ser as condições das linhas de crédito para esse período. O plano safra vigente até junho, nesse plano safra, a linha de crédito Renovagro, ela está com a taxa de juros de 8,5% ao ano para essa tecnologia de tratamento de dejetos, né? Carência de até 5 anos e prazo de até 10 anos para pagar. Isso significa que um projeto de suinocultura, por exemplo, com uma escala interessante, é possível que o payback venha antes do produtor ter que desembolsar a primeira parcela do financiamento após 5 anos. Então, é uma coisa muito legal, muito interessante para quem quer fazer dinheiro com o dinheiro do governo, né? Obviamente que isso é uma coisa muito específica e depende bastante de escala, né? Então, hoje o que a gente tem é isso. No caso de biodigestores da linha de crédito Renovagro, 5 anos de carência, até 5 anos, né? Isso vai depender muito do modelo do projeto.
até 5 anos de carência e até 10 anos para pagar, 8,5% ao ano, e o limite de crédito é R$ 5 milhões por CPF por ano. Então, se o produtor tiver capacidade de endividamento, que é ter as garantias, demonstrar para o agente financeiro que ele vai conseguir pagar aquilo de volta, ele consegue pegar R$ 5 milhões por ano para implantação de biodigestores e de outras plantas aí relacionadas ao setor. Obrigada, Sidney. Tem uma pergunta aqui que não está direcionada a ninguém, então eu vou direcionar a Rosana. Eu acho que ela pode contribuir bastante nessa reflexão que essa pergunta traz. Como é que a gente, né, como técnicos aqui, né, pessoas que estão pensando sobre a molécula do metano como substituto energético para outras fontes, por exemplo, aqui como GLP e a queima de carvão vegetal, como é que a gente muda, né, a mentalidade desse consumidor industrial, que pode ser pequeno, médio ou grande, né, porque acho que a gente tem que considerar todo mundo. Você acredita que isso dependa mais de uma ação de políticas públicas ou de um trabalho envolvendo todos os setores? Eu sei que você também atua muito nessa linha, porque, de fato, a gente tem que convencer todo mundo, né? A gente tem que convencer o produtor que fazer o manejo funciona, produzir biogás pode trazer um retorno econômico, mas também nós temos que convencer quem compra, né? Que é o que o Diego trouxe. Eles precisam de segurança energética, né? Não dá para viver, né, sem saber se a gente vai ter durante todo o ano essa disponibilidade. E a gente tem outras fontes que trazem muita segurança já, né? Mas que não são ambientalmente sustentáveis. Então, como trabalhar nessa transição energética? Eu acho que isso é muito do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, obrigada para quem fez essa pergunta. Adorei a pergunta. É bem o ponto que a gente tem que conversar mesmo, né? Como que a gente faz um consenso, né, em torno da solução, da adoção da solução. Eu acho que, dando um passo para trás, né, para poder responder, o que a gente vê hoje no mundo em termos de comércio global, né? Comércio exterior, mesmo, balança comercial dos países, né, compra, vende e tal. O que a gente tem visto? Mais e mais começam a entrar regras para você fazer esse comércio exterior, né? A Europa, por mais protecionismo que tenha, tem um monte de furo, acabou de colocar, ou está já implementando o que a gente chama de CBAM, né, o Carbon Border Adjustment Mechanism. Os Estados Unidos promulgou o IRA. A Coreia do Sul vai soltar algumas regras. O Japão já tem, não na forma de uma regra com o nome, mas ele tem uma série de requisitos. O que a gente vê? Que o próprio comércio mundial está começando a se pautar por mercadorias e produtos de baixas emissões. Ora, quem produz isso? Né? A cadeia que produz isso, para continuar acessando esse mercado, ela vai ter que se adaptar. E dos pequenos aos grandes. Só que para o pequeno e para o médio, principalmente, o custo de transação, o custo administrativo, a burocracia, porque tudo que você fizer vai ter que ser certificado, né? Se você vai vender um liquidificador verde, você tem que certificar que o minério de ferro foi... escopo 3, né, como você estava falando, o minério de ferro foi minerado de forma sustentável. Então, esse processo de certificação é um processo custoso, difícil. Então, os pequenos e médios, eles vão começar a sentir a pressão para se adaptar, mas vai precisar de muita ajuda para saber, para que eles tenham os guias, né, que eles tenham o mapa tecnológico a seguir, eles tenham o caminho de certificação, que eles tenham o dinheiro, através dos planos, para poder se adaptar. Então, o processo de convencimento, Renata, falando bem sério, eu acho que é assim,
O mercado está indo para esse lado. Seja o mercado, primeiro o mercado global, alguns parceiros estratégicos globais nossos, mas também o mercado interno vai ter que começar a se adaptar. Vai acontecer amanhã isso? Não. Mas quem enxergar hoje que depois de amanhã eu vou ter que estar adaptado, vai começar a procurar os guias tecnológicos, o dinheiro e provavelmente também um distribuidor. Falando sobre segurança energética, só desviando talvez até do teu coisa, essa é a grande palavra para as grandes indústrias adotarem o biometano. Se a gente quer, e a gente agora estou me colocando na cadeia do biogás e biometano, se a gente quer virar gente grande, nós temos que nos comportar como gente grande. É um mercado regulado, orientado a preço e orientado à segurança de abastecimento. Uma grande acearia não vai trocar o carvão mineral que ele recebe pontualmente todos os dias na fábrica deles por biometano se ele não tiver certeza da segurança de abastecimento. Então, as decisões de investimento de quem quer produzir biometano de forma escala e para ser o energético do futuro, tem que também seguir a lógica comercial da segurança do abastecimento. Não tem jeito. Eu vi, inclusive, aqui de manhã falando sobre como é que você, entre produzir mais CO2 ou mais metano, como é que fica. Provavelmente vai ter que entrar nessa filigrana. Qual é a regulamentação necessária para você poder fornecer? Em suma, sem segurança de abastecimento, não tem jeito. E um segundo ponto, para terminar minha resposta, há uma tendência, obviamente, de qualquer empresário de tentar colocar seu produto onde ele faz mais dinheiro. Isso é normal, isso é da lógica nossa do funcionamento da sociedade. Mas isso não pode acontecer mediante quebra de contrato, mediante quebra de um compromisso assumido, porque a outra ponta está dependendo daquilo. Então, todos os nossos incentivos, incluído o RenovaBio, têm que ser bem calibrados para que esse comportamento seja instigado no mercado. Nós temos que ter segurança de abastecimento. Sem isso, nós não vamos seguir, não adianta. Não tem como dar certo. Obrigada, Rosana. Temos uma pergunta aqui do Paulo de Tarso para a Deise. O Paulo coloca, na agropecuária em geral, quais são os maiores emissores de CO2 e afins? Se são os animais e os cultivos, quão real é esse impacto se essas fontes de CO2, na verdade, são verdes e cíclicas? Então, quando a gente fala em agricultura, e aí tem todos os outros subsetores dentro da agricultura, tem a fermentação entérica quando a gente fala de metano, tem manejo de solos e outras alternativas. Mas quando a gente fala de manejo de dejetos, a gente se concentra principalmente no metano, né? A gente não se concentra no dióxido de carbono, lógico que quando você colocar o biodigestor, instalar ali na composição da molécula, você vai ter metano e o dióxido de carbono. Mas quando a gente fala em adoção do sistema, nós estamos falando na redução do metano. Então, pelo manejo de resíduos animais, nós conseguimos reduzir o metano, que aí tem toda a questão de ser de 21 a 28 vezes mais poluentes que o dióxido de carbono. Então, esclarecendo um pouco, essas emissões de poluentes, ela está relacionada a metano e não ao dióxido de carbono. E eu gostaria de, se me permite, Renata, eu já vi que finalizou o tempo, mas pegando o gancho da Rosana, complementar aquilo que já foi falado em outros blocos, né? Então, como a gente garante a segurança da molécula, do abastecimento da molécula. E aí a gente está falando de algo vivo, que é o biogás, que é o biodigestor, que são processos biológicos, e volta de novo na cadeia dos substratos. Como a gente garante a cadeia de substratos
carboidrato seja estável para que a gente garanta uma molécula estável, uma produção de combustível estável e que consiga compor a matriz. O CO2 que você está falando, que está saindo do biogás, né, biometano, digamos que fosse só isso, tá? Biometano e CO2, esse CO2, ele também tem muito valor, porque a partir dele você pode, junto com o hidrogênio, fazer os combustíveis sintéticos, os e-fuels, que estão na moda hoje. Então, realmente tem muita coisa que pode ser feita. Obrigada, a Deise e a Rosana. Ficaram duas perguntas aqui para o Diego e para o Sidney. Eu convido, né, acredito que eles vão permanecer aqui no fórum ainda hoje, então eu convido que as pessoas os procurem a hora que a gente terminar aqui o painel. Eu, como boa professora, se disse que tem que acabar, eu vou acabar, né, gente? Então, eu agradeço a todas e todos que estiveram aqui no nosso painel de número 4, agradeço a Deise, nossa palestrante, nossa painelista, agradeço a presença da Rosana, do Diego e do Sidney, que contribuíram imensamente aqui para o nosso debate. Obrigada.